Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai começar a ver a nossa tal tabela periódica, ok? Então, vamos começar do começo, né, para entender o que é a tabela periódica. Na tabela, a gente vai ver organizado todos os elementos químicos que são conhecidos na natureza ou que são sintéticos, tá? Ali é organizado todos os átomos que a gente conhece. Se porventura algum novo elemento for achado ou conhecido em alguma outra galáxia, enfim, esse elemento ele vai depois entrar na nossa tabela periódica. Na tabela não quer dizer que só existam aqueles elementos ali. Existem os elementos que estão ali, mas pode ser que existam outros elementos em outros lugares, provavelmente em alguma outra galáxia, né? Mas a gente ainda não conheceu esse elemento, tá? Ali estão todos os conhecidos pela gente, ok? E aí a gente já cansou de falar sobre isso, mas eu vou repetir. Esses elementos, eles se unem e formam todas as substâncias que a gente conhece na natureza, ou sintéticos, tá? Tudo que a gente conhece, que a gente lida, é formado pela união desses elementos, ok? E aí, como é que começou essa história de tabela periódica, né? Começou lá em 1801 com um professor lá da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, conhecido como Mendeleev. Na época que Mendeleev tentou organizar uma tabela periódica, só eram conhecidos 63 elementos químicos. Hoje a gente tem 118 conhecidos. Tá? Se eu não me engano, foi em 2016 ou 15 que o último entrou na tabela, o número atômico 118. Tá? Mas na época que ele tentou começar a organizar a tabela periódica, ele só tinha 63 elementos conhecidos. Ele tentou organizar esses elementos pelo seu número de massa. E aí, olha, tem essa charge aqui, né, que ele fez exatamente isso. Ele pegou todos os elementos que à época eram conhecidos, colocou num cartãozinho, né, de papel e tentou, de alguma maneira, organizar esses elementos para verificar se existia alguma semelhança, alguma propriedade, né, alguma coincidência, de repente. E aí, na época, ele montou algo parecido com isto aqui, tá? Então, o que ele conseguiu prever na época? Por exemplo, ele conhecia, Mendeleev, o elemento cálcio, cuja massa é 40. E ele conhecia o elemento titânio, cuja massa é 48. Então, o que ele pensou? Bom, se eu tenho um elemento com massa 40 e o com 48, com certeza, ou provavelmente, né, eu vou ter o elemento com uma massa atômica intermediária. E aí ele deixava esses espaços vazios para quando esses elementos fossem encontrados e isolados e conhecidos, entrassem nessa tabela que ele tinha criado na época. É importante ressaltar que na época ele organizou por ordem crescente de massa atômica, só que hoje a gente já não organiza a tabela periódica dessa forma, tá? Além de iniciar os estudos da tabela periódica, Mendeleev também criou sua própria vodka, a vodka Mendeleev. Quem quiser presentear a professora, tá? Tô brincando. Vamos lá. Monzeley, já lá em 1913, reparou que determinadas propriedades, né, eram determinadas nos elementos pelo seu número de prótons ou seu número atômico. E aí, nessa época, já eram conhecidos mais alguns elementos do que lá em 1800 com Mendeleev. E aí, ele criou a lei da periodicidade, né, ou lei periódica. As propriedades dos elementos são funções periódicas de seu número atômico. E aí, a gente tem uma coisa chamada periodicidade. Por que o nome da tabela é tabela periódica? Porque algumas propriedades, elas vão se repetindo conforme você vai andando os períodos na tabela periódica. É como se a gente olhasse, por exemplo, aqui a lâmina de uma faca, principalmente essa aqui que é de cortar pão, né? Você repara que essa lâmina, ela vai se repetindo. Esse formato é periódico. A mesma coisa quando você olha uma corrente. Esse formato, essa célula, ela vai se repetindo, ela vai se tornando periódica. Cada unidade aqui, ó, ela é periódica, ela vai se repetindo. E isso acontece com as propriedades periódicas dos elementos que a gente vai ver mais à frente, tá?
Então, prazer, essa daqui é a nossa tabela periódica mais atualizada, tá? Vocês conseguem achar as tabelas mais atualizadas em tabelaperiodica.org. Foi de lá que eu tirei essa daqui, tá ok? E ela tem todos os elementos que foram conhecidos, tá? Muito importante. Primeira coisa, quando a gente vai fazer uma prova de tabela periódica, a tabela é uma ferramenta de consulta, ok? Você não precisa decorar o nome dos elementos, bem que tem algumas provas que cobram isso. Mas quando a gente trabalha com tabela, a tabela é uma ferramenta de consulta. A gente consulta a tabela o tempo todo. Acaba que algumas questões é que a gente acaba decorando, não tem jeito, tá? De tanto trabalhar com ela, lidar com ela, a gente decora. Mas, por exemplo, número atômico, massa atômica, alguns símbolos, a gente acaba consultando na tabela, senão precisa ser decorado, ok? Uma coisa que tem que ficar bem importante, bem frisada aqui, olha só, é que Mendeleev organizou por ordem crescente de massa atômica. Porém, hoje, a gente já não organiza assim, graças a Mondeley. A gente organiza a tabela pelo seu número crescente de número atômico, ou número de prótons. Então, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio, o número atômico, 1. Onde que você vai encontrar essas informações? Toda tabela, ela tem que vir com uma legenda. Então, a legenda está bem aqui, ó. Dessa minha tabela, a legenda está aqui. E ela faz o quê? Ela me dá uma legenda, onde que se encontra cada informação. Então, aqui eu tenho, ó, o número atômico é o que fica em cima, que é o número de prótons. Eu tenho o símbolo químico, que é o símbolo do elemento, Li. Eu tenho o nome do elemento, lítio. E aqui eu tenho o peso atômico, que vem aqui embaixo, entre colchetes. Nem todas as tabelas vêm com um nome, mas as informações básicas que contém são número atômico, em cima, nessa minha legenda aqui ela vem em cima, o símbolo do elemento e o seu peso atômico. Essas são as 3 informações cruciais que precisam vir na tabela, tá? Mas nome nem sempre vem. Tem algumas outras tabelas que vêm com raio atômico, que vem com outras informações, vem com a distribuição eletrônica em camadas, mas o básico é isso, número atômico, símbolo e o peso, ou a massa. Então aqui, ó, o hidrogênio é o menor que a gente tem dos elementos, é o mais leve. Seu número atômico, 1. O hélio, 2. Aí depois, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prótons. A ordem crescente de número atômico, tá? E aí, o que é importante a gente começar a identificar? A série dos lantanídeos e dos actinídeos. Que séries são essas? Repara que essas duas linhas aqui, ó, é uma do lantanídeo e uma do actinídeo. Essas duas linhas são retiradas e colocadas aqui embaixo. Por quê, Luciane? É só por uma questão de organização. Porque se você olhar essa figura aqui, olha só. Se essas duas linhas viessem aqui, inseridas aqui no meio, a minha tabela ela ia ficar muito comprida. E eu provavelmente não ia conseguir colocar numa folha de A4. Ou até conseguiria colocar, mas a resolução ia ficar pequena. Então essas duas linhas aqui, ó, do 57 ao 70 e do 89 ao 102, elas vêm aqui embaixo. E aí eu retiro essas duas linhas e aí eu consigo compactar a minha tabela periódica, tá vendo? Esse pedaço todo aqui, ó, que é esse que tá aqui, ele se une a esse pedaço aqui. Então ela fica mais compacta, a resolução ela fica melhor, tá? Aqui é uma tabela que a gente consegue verificar onde a gente encontra alguns elementos, por exemplo, o nitrogênio no TNT, o carbono eu tenho no diamante, eu tenho o flúor lá na minha pasta de dente, né? Eu tenho o oxigênio aqui, ó, presente no ar que a gente respira, por exemplo, né? Eu tenho o cobre, ó, fiação de cobre, eu tenho o níquel, moeda de níquel, né? Então eu tenho ferro, eu tenho lítio aqui, ó, baterias de celular, eu tenho o hidrogênio aqui como combustível lá do meu foguete, né? Então a prata aqui, ó, como louça de prata, a gente tem joia de prata, né? Você consegue encontrar esses elementos, aqui são alguns exemplos, tá? Repara o seguinte, essa simbologia aqui, ó, quer dizer que que o elemento ele é radioativo.
Então, repara que do polônio para baixo, a galera toda praticamente tem esse símbolo de radioativo, ok? A gente vai entender radioatividade no início do segundo ano, mas ela está atrelada a esse conceito de estrutura atômica que a gente aprendeu agora, né? Núcleo, eletrosfera. A gente precisa disso para poder entender a radioatividade, tá? Aqui, ó, antimônio a gente encontra em maquiagem. Depois dá um pause no vídeo e vai olhando, ou então eu coloco para vocês essa tabela anexada no material, tá? Então, o que a gente tem que entender de tabela periódica? A gente tem que entender como é que ela se organiza. Como toda tabela, eu tenho coluna e eu tenho linha, né? Coluna e linha. Só que aqui a gente não vai chamar de coluna nem de linha, tá? As colunas a gente vai chamar de família ou de grupo. E as linhas a gente vai chamar de período ou de série. Série é um termo mais antigo, tá? Mas, de repente, se a gente pegar uma questão antiga de algum vestibular, a gente chama mais de período. Mas série também pode vir em questões. Ou, de repente, está no livro de vocês. E o que esse período e essa série vai querer te dizer? Ela vai indicar o número de camadas que o elemento tem na eletrosfera. Lembra lá quando a gente viu distribuição eletrônica? Camada K, L, M, N. A gente consegue saber quantas camadas o elemento tem só encontrando ele na tabela, vendo sua localização na tabela. Por exemplo, se o elemento estiver aqui, ó, no segundo período, ou na segunda série, quer dizer que ele tem duas camadas, a K e a L. Tá? Eu não preciso fazer toda a distribuição eletrônica dele para ver quantas camadas ele tem. Então vamos aqui, ó, família ou grupo, né? São as colunas. Então aqui é o primeiro grupo, primeira família, segundo grupo, segunda família. E os períodos ou as séries são as linhas deitadas. Então, ó, segundo período é essa galera toda aqui. Terceiro período é essa galera toda aqui. Repara que tem um vácuo no meio, hein? Quarto período, que é o único que começa a ficar completo, tá? Que é onde tem o elemento do início ao fim. A gente também consegue identificar que eu tenho grandes blocos na tabela, tá? Dessas duas primeiras famílias aqui, ó, é a galera que vai terminar com S. Então, quando a gente fizer a distribuição eletrônica desses elementos, aqui vai todo mundo terminar em S1 e aqui vai todo mundo terminar com S2. Se eu pegar o grupo aqui do P, qualquer um desses elementos aqui, por exemplo, aqui eu não sei qual é o elemento de cabeça, mas se eu pegar esse elemento aqui, acho que é o oxigênio, e fizer a distribuição dele, um S2, 2S2, eu vou parar em 2P4. É o meu subnível mais energético que a gente chama, né? Então aqui, esse blocão todo acaba em P. Esse blocão todo aqui do meio vai acabar em D. E esses dois aqui, que é os lantanídeos e os actinídeos, vão terminar em F. Tá? Repara que aqui o hélio, ó, é o único que também acaba em S, tá? É um elemento pequenininho, ele está organizado aqui em cima, mas ele acaba em S. Então vamos começar a entender a nossa tabela periódica. Vamos lá. A gente tem algumas divisões na tabela, tá? A primeira é entender quem são os elementos representativos. Então, quando você olha uma tabela assim, em branco, o que você tem que entender? Quem são elementos representativos? É essa galera que está na parte mais alta da minha tabela periódica. Então, por exemplo, aqui, ó, esses dois grupos e esses 6 grupos, eles são elementos representativos. E quem é a galera que está na parte baixa da minha tabela? São os elementos de transição. E isso engloba os lantanídeos e os actinídeos, tá? Essas duas linhas estão aqui dentro. Vou botar o dedo. Essas duas linhas estão aqui dentro. Então, eles também são elementos de transição. Então, uma questão de prova que eu posso fazer, por exemplo, uma questão fácil, né? Aluno, me dá um exemplo de um elemento representativo que esteja no terceiro período. Bom, representativo só pode ser na parte alta. Então, essa parte vermelha aqui ou essa parte vermelha aqui. No terceiro período, vamos lá. Aqui é o primeiro, segundo, aqui é o terceiro período. Então, quem eu tenho de exemplo no terceiro período que é representativo? Eu tenho o sódio, eu tenho o magnésio. Aí, pulei para cá. Eu tenho alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Esses são representativos. Se eu pedir para você
Me dá um exemplo, cite um elemento de transição do quinto período. Vamos lá, o quinto período. 1, 2, 3, 4. Quinto período. Pode ser o rubídio? Não, porque ele é representativo, eu quero transição. Pode ser o estrôncio? Também não, porque ele é representativo, eu quero transição. Mas pode ser o zircônio? Pode. Pode ser o rutênio? Pode também. Qualquer um desses aqui serve como exemplo para a questão que eu citei, tá? Então, guarda. Representativo está na parte alta, essas duas colunas, mas essas 6 colunas. A galera da parte baixa é elementos de transição. Outra coisa importante que a gente tem que saber é que os elementos representativos, as famílias recebem nomes especiais. E aí a gente tem que saber esses nomes, tá? Então aqui, ó, no primeiro grupo eu tenho os metais alcalinos. E aí quem são os metais alcalinos? Lítio até o frâncio. Essa galera aqui. Ah, Luciane, mas o hidrogênio também está aqui em cima, ó, no grupo 1. Tudo bem, ele também está no grupo 1, só que o hidrogênio, anota isso no caderno, ele não tem família. Pode ficar com pena dele, mas fica com pena de verdade, para tu não esquecer na hora da prova. O hidrogênio, ele não tem família, ele não faz parte dos metais alcalinos, tá? Eu só vou do lítio até o frâncio. E aí a gente consegue fazer várias frases aqui, tá? Mas eu não vou fazer porque a aula é gravada, em sala eu faço. O grupo 2 representativo são os metais alcalinos terrosos, que vai aqui do berílio até o rádio. Então, uma questão de prova, por exemplo, posso dizer assim, ó, cite o metal alcalino terroso do terceiro período. Ora, terceiro período, 1, 2, terceiro período. Mas eu quero metal alcalino terroso. Pode ser o sódio? De jeito algum. Se é alcalino terroso, é o elemento magnésio que eu estou falando. Tá? Depois eu tenho lá a família do boro. E a família do boro vai do boro até o ninhônio, que é esse último elemento aqui embaixo. Essa coluna toda é a família do boro. Depois a família do carbono, que é do carbono até o flevório, essa coluna toda. A família do nitrogênio até o moscóvio, essa coluna toda. Também tem frase aqui, ó, essa aqui acho que eu posso falar. Não posso assumir seu bebê, Bia Machado. Eu acho que é essa frase. Depois da família do nitrogênio, eu tenho os calcogênios. Os calcogênios, do oxigênio até o livermório. Aqui também tem frase, ó. Os 7 porquinhos livres. É a família toda do calcogênio, tá? Depois do calcogênio tem a família dos halogênios. O flúor, cloro, bromo, iodo, astato e o tenesso são halogênios. Depois dos halogênios, a gente tem os gases nobres, que é essa coluna todinha aqui, a coluna 18, são gases nobres, tá? Luciane, a galera aqui do meio de transição vai ter nome especial? Não, a gente só dá nome especial aos elementos representativos, ok? E aí, outra separação muito importante é saber quem é metal e quem não é metal. Quem não é metal, a gente chama de ametal. É uma negação, tá? Esse A é negação. Não metal é ametal. Eu tenho que saber olhar para a tabela e ver quem é metal e quem não é metal. Isso é muito importante para a ligação química, que é a próxima matéria nossa. A próxima da próxima. Né? Então eu tenho que ver se o elemento é metal ou não metal. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, a tabela está em branco, né? Eu vou separar aqui, ó, o hidrogênio do lítio. Separei, hidrogênio do lítio. Aqui no boro e o alumínio, eu vou iniciar uma escada. Então, ó, separei aqui, desci. Separei, desci. Separei, desci. Separei. Quando eu chego no polônio, faço igual criança na escada, que chega no último degrau lá, no penúltimo, e dá um pulão da escada. Eu vou fazer exatamente assim. Eu vou chegar aqui no polônio e vou me jogar na escada. Todo mundo que tiver na parte de baixo da escada, e isso inclui essas duas séries aqui, do lantanídeo e actinídeo, tá? E todo mundo que tiver aqui embaixo, ó, isso aqui tudo onde estou passando o laserzinho, essa galera toda aqui de baixo, todo mundo é metal. Do hidrogênio para cima, né, que é só o hidrogênio. E da escada aqui para cima, esse pessoal todinho aqui, ó, que é na parte de cima da minha escadinha,
são ametais ou não metais. Então, quem é metal? Na parte de baixo aqui, ó, da escada, lítio, berílio, todo mundo aqui embaixo. Isso são os elementos metais. Os elementos não metais ou ametais é da escada para cima, essa galera aqui, ó, e o hidrogênio, tá? Então, vamos fazer alguns exercícios, né, pra gente poder dar uma fixada nisso daí, ó. Deixa eu pegar o lápis. Questão 1. Na tabela periódica, os elementos estão ordenados em ordem crescente de número de massa? Isso foi lá com Mendeleev. Massa atômica? Também não. Número atômico? Com certeza. Os elementos estão ordenados em ordem crescente de número atômico. Raio atômico e eletroafinidade são propriedades periódicas que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver, tá? Questão 2. Na tabela periódica estão no mesmo grupo representativos elementos que apresentam o mesmo número de. Aqui a resposta é elétrons na última camada. Deixa eu voltar aqui quando eu falei de elementos representativos, ó. Volta, isso. Eu tenho os elementos representativos, que é a galera da parte alta. Qual é a coincidência aqui? Todo mundo que é da família 1 termina do grupo 1, da família 1, na última camada tem um elétron. Isso só acontece com representativo, tá? Todo mundo aqui, ó, tem um elétron na última camada. Todo mundo aqui tem 2 elétrons na última camada. Aqui no boro, todo mundo tem 3 elétrons na última camada. No carbono, todo mundo aqui tem 4 na última camada. Como é que eu sei? Aqui tá vendo que é 13? Então é 3 elétrons na última. Tá vendo aqui que é 14? Então são 4 elétrons na última camada. Aqui no grupo 15, todo mundo vai ter 5 elétrons na última camada. No oxigênio, tá vendo que o grupo é 16? Todos aqui vão ter 6 elétrons na última camada. Aqui no grupo 17, todos esses elementos aqui vão ter 7 elétrons na última camada. Como assim 7 elétrons na última camada? Esses são os elétrons da camada de valência. Se você pegar o flúor, esse elemento aqui, ó, e fizer a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, né? E você fizer a arrumação em camadas, você vai ver que o flúor tem 7 elétrons na última camada. Se eu pegar o iodo, que é um elemento de número atômico 53, que é bem grande, e fizer a distribuição eletrônica dele, na última camada ele vai ter 7 elétrons. E os gases nobres, que está lá no grupo 18, todos eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que o hélio só tem 2 elétrons, tá? Na sua única camada. Agora, do neônio até o H-nanosônio, ele vai ter 8 elétrons na sua última camada. Isso só acontece com os elementos representativos. Se eu olhar aqui, ó, o ferro está no grupo 8. Ele tem 8 elétrons na última camada? Não mesmo. Faz a distribuição lá do ferro para mim e vocês vão ver quantos elétrons tem na última camada. Se eu não me engano, são 2. Tá? O cobalto aqui, ó, tá no grupo 9. Ele tem 9 na última camada? Com certeza não. Essa coincidência, ela só vai acontecer com os elementos representativos, ok? Então, todos que são representativos, você sabe quantos elétrons tem na última camada só olhando qual é a coluna que ele se encontra. É exatamente isso que eu digo nessa questão, na questão 2. Deixa eu adiantar aqui. Na questão 2, ó, na tabela periódica... Na tabela periódica estão no mesmo grupo representativos elementos que apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. Foi isso que a gente acabou de ver, tá? Questão 3. Na classificação periódica dos elementos bário, selênio e cloro são conhecidos respectivamente como? Então aqui tem que olhar a tabela. O bário está aqui. Bário. Então, como é que é o nome dessa família? Alcalino? Alcalino terroso? Cadê o bário? Ó, alcalino terroso. Então, eu já sei que não pode ser letra A, não pode ser letra D. O bário é alcalino terroso. O selênio, grupo 16. Ó, o selênio está aqui.
Qual é o nome dessa família? São os calcogênios, né? Então, 16 a gente conhece como calcogênio. Volta, Luciane. Calcogênio não pode ser aqui, porque ele quer calcogênio. Então, a letra B também não rola. E o cloro. O cloro são os halogênios, que tá aqui, ó. O cloro tá aqui, ó. Cloro. E essa família é conhecida como halogênio. Então, aqui a gente vai ficar com alcalino terroso, calcogênio e halogênio. Letra C. Ele queria só que você soubesse o nome das famílias. Repara que é uma questão de vestibular, tá? Você não precisa decorar o nome dos elementos, mas o nome das famílias você tem que saber. Questão 4. Indique entre os elementos a seguir um halogênio do terceiro período. Então, aqui você vai brincar de batalha naval. Halogênio do terceiro período. Vamos lá na tabela. Quem são os halogênios? É essa coluna todinha. Esses são os halogênios. Do terceiro período. Então, aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro período. Quem é o halogênio do terceiro período? É o cloro. Então, voltando na questão, é o elemento cloro. Ele é o halogênio que está no terceiro período. Questão 5. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Bom, número atômico 18. Vai ficar procurando aqui perdido? Não, ó. Número atômico 18, aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 18 está aqui, é o argônio. É o elemento cujo número atômico 18. O que tem o argônio? Ele quer saber qual é o nome da família. O argônio metal alcalino? Não, tá na última coluna, né? Última coluna é um gás nobre. Também é um ametal, mas a resposta mais específica é um gás nobre. 6. Numa embalagem contendo maçãs do tipo gala, lê-se 100 gramas de maçã contém 85 gramas de água, 116 miligramas de potássio. Então, aqui, ó, potássio é a letra K. 12 miligramas de fósforo, fósforo é o elemento P, além de cálcio, cálcio, Ca, cloro, cloro, Cl. Tem que decorar? Não, para na tabela e dá uma olhada. Sódio, elemento Na, bem do latim, nádio. E magnésio, magnésio, Mg. A alternativa que contém os símbolos de 2 dos elementos citados na embalagem é... Então, vamos lá. 2, ó. Potássio, mas F é de flúor. Então, F não foi citado. Cálcio, cloro, ok. P e Mn. Mn é manganês, não é magnésio. S é enxofre. Ele quis confundir aqui, ó, o S com o sódio. S é enxofre. Mg e cromo, Cr é cromo. O cromo não foi citado. Então, realmente, a gente vai ficar com a questão da letra B. Ok, pessoal? Então, um beijinho e até a próxima aula.